ouvir a voz do Salvador. O texto de Mateus capítulo 28 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos repetir o versículo 19 do século. Esse versículo 19, vamos repetir juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o resumo de toda a missão que a igreja tem, o resumo de toda a ordem que eu tenho para a minha vida, o resumo de toda a ordem que você tem para a tua vida. Esse é o Evangelho de Jesus sendo pregado para que seja pregado por nós. Quando nós estávamos lá em Moçambique, o grupo da igreja que foi para lá, e nós tivemos a oportunidade de atravessar uma grande parte do país, e essa é uma imagem que é gravada no meu coração, porque algumas coisas daquele trecho mexeram muito comigo. Quando nós estávamos lá em Chimoio, que tinha o orfanato, aquelas crianças, a sua fome, a sua necessidade, tudo aquilo me impactou, tudo aquilo mexeu comigo. Mas depois nós fizemos uma viagem longa e pegamos um trecho grande de terra em cima de um caminhão e chegamos num lugar onde tinha uma igreja presbiteriana muito simples, aquele templo simples, um lugar muito simples. E o pastor Ed, quando nós estávamos passando, ele fez questão de parar, mandar parar o caminhão naquele lugar, porque ele queria mostrar para a gente que tinha uma plaquinha naquele lugar dizendo assim: igreja presbiteriana. E claro, a gente se identifica com a comunidade que a gente participa, com a denominação que a gente participa, e nós um lugar ermo, muito seco, muito pobre, e ali estava aquela plaquinha. E eu pensei: meu Deus, aqui tem igreja presbiteriana. E aí veio o irmão de lá, que era o líder dali, e eu já contei essa história muitas vezes aqui, que a necessidade deles é Bíblia. Depois nós chegamos num outro lugar, e a gente atravessou, eu até então estava reclamando de algumas coisas, mas aí nós atravessamos um lugar complicado, porque era muito distante, e aí na hora que parava para fazer as necessidades fisiológicas lá do caminho, o missionário recomendava assim: na hora que vocês forem passar, aí vocês atravessem e procurem as trilhas, porque as trilhas já são lugares que não tem mais mina de guerra. E aí para a gente era tudo esquisito, era tudo muito novo, era tudo muito diferente. E aí eles entraram lá, cada um entrava no seu lugar. Depois nós voltamos e chegamos numa comunidadezinha, que eu nunca sei o nome daqueles lugares lá, mas uma comunidadezinha no mato, no sítio, e foi juntando menino, e foram juntando gente, e menino de tudo quanto é lugar, e daí aí foram chamar o rapaz que era o responsável pela atividade lá. Uma casinha, o lugar daquela missão era uma casinha pobre, num lugar pobre, e pela bênção de Deus, uma missão lá nos Estados Unidos tinha feito um poço naquela região, e eles paravam ali para pegar água para a sua comunidade. E depois, na hora que nós tivemos que sair de lá, aquelas crianças cantando, e eu morrendo de vergonha, porque assim, como é que a gente pode ficar feliz se tem gente que passa fome? Como é que a gente pode ficar feliz se tem gente que passa necessidade de alguma forma? E aí depois eu perguntei o que estava falando. Eles estavam cantando que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoasse, as crianças tudo sorrindo, descalças, e cantando para a gente que Deus nos abençoasse. E nós seguimos viagem, e aí fomos sair do país lá de Moçambique para entrar em Malawi, e de novo à noite, naquela situação, um rapaz manifestou que o que eles precisavam era uma Bíblia. E
E nós entramos numa comunidadezinha lá, e eu lembro das crianças tudo pedindo o button, né? Pedindo button para o Renato, e eles ficavam pedindo button, e a gente não entendia o que ele estava falando do button, e eles falam inglês, mas é um inglês diferente também, e eles falavam button, e eles queriam a garrafinha d'água que o Renato estava tomando, a água, não era a água que eles queriam a garrafinha para poder brincar. E depois o Renato pegou um monte de garrafa que estava no fundo assim da coisa e jogou para as crianças, e as crianças brincavam com aquilo, e nós passamos por muitas situações, e depois numa conversa o Renato falou assim: pastor, olha, eu quero muito ajudar aqui, eu quero muito que a gente ajude aqui, eu quero muito que a gente ajude a diminuir a fome dessas crianças, mas eu quero muito saber que aqui está sendo pregado o evangelho para essas crianças, porque acima de qualquer coisa, essas crianças precisam do evangelho. Eu confesso para vocês que em algum instante essa palavra ela mexe comigo um pouco, porque às vezes eu olho mais a fome do que a necessidade do evangelho, e eu preciso aprender a olhar a fome e a necessidade do evangelho, não a fome como alguma coisa que eu posso dispensar. A fome precisa tratar, mas aquelas crianças precisam do evangelho. Jesus havia terminado praticamente a sua missão aqui na terra, e agora ele reúne os seus discípulos, e vai dizer aos seus discípulos o que é que ele esperava deles. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, agora estava ali naquele instante com aqueles que estavam lhe seguindo, e diz para ele: gente, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, portanto agora eu não vou falar mais para vocês como o servo humilde, que estava vivendo aqui como humilde, eu estou falando agora como o Senhor de tudo, eu estou falando agora como aquele que tem a autoridade sobre tudo. Toda a autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. Quando nós lemos essa expressão que Jesus fala a seguir, ela precisa ser lida dentro desse contexto, da missão que Jesus estabelece sobre a igreja, uma missão que ele resolve estabelecer através da igreja, e portanto, essa é uma situação para ser vivenciada por mim, essa é uma situação para ser vivenciada por você, e a gente precisa fazer disso a nossa vida. A gente já conseguiu aí, Cris? O vídeo? Podemos ver? Vamos assistir um vídeo conhecido, já foi visto inclusive aqui, mas é um vídeo muito conhecido e que eu queria que a gente pudesse vê-lo. Todas as vezes que a gente vai ver um vídeo, sempre há uma complicação técnica ali, né? Vamos ver se hoje... Ainda mais que eu falei por isso agora, não deu certo só. Tá bom, depois a gente vê. A hora que tiver bom aí, você levanta a mão e você me para aqui, por favor. Irmãos, Jesus, é preciso a gente compreender alguns desses aspectos que eu queria chamar a atenção da gente, da missão que a igreja tem, a missão que Deus tem através da igreja. Olha, o primeiro é que o Senhor, quando fala isso, ele está ordenando aquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. Deus não tem outro grande projeto para a humanidade. Deus não tem outra grande preocupação com a humanidade. Deus continua certamente decepcionado com o que nós fazemos com a natureza, com a criação. Deus continua certamente extremamente entristecido com o que a gente faz de injustiça social, em que a gente empurra os pobres para o canto da cidade ou para o canto do mundo e maltrata-os de alguma maneira e trata-os de forma injusta de alguma maneira. Deus continua decepcionado com a capacidade que o homem tem de produzir guerra e produzir destruição e produzir tudo que é ruim. Deus continua certamente entristecido com tanta doença que nós vivenciamos e que nós experimentamos. Deus continua certamente profundamente decepcionado com toda a corrupção que marca as relações de poderes entre os homens.
Mas a essência da missão que Deus estabelece para o homem é a questão do Evangelho. Por isso, depois que Jesus veio à terra, e a Bíblia diz que Deus olhou o homem e viu o homem na sua situação de miséria, e Ele já tinha estabelecido o tempo certo em que o Filho viria para morrer na cruz por causa do homem. A Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou, Ele enviou o seu Filho. Porque Deus amou, Ele mandou o seu Filho para que vivenciasse a experiência de morte, e a Bíblia diz que morte de cruz. Então Deus mandou que Jesus viesse, Jesus veio, experimentou tudo o que tinha de vivenciar, tudo o que tinha de cumprir, experimentou tudo o que tinha de experimentar, deixou em dúvida certamente os seus discípulos em algum momento, porque em algum momento talvez algum discípulo falasse: Senhor, dá para você nos mostrar o Pai? E aí Jesus diz assim: ô Tomé, vocês têm vivido tanto tempo comigo, aliás, Filipe, vocês têm vivido tanto tempo comigo e você ainda não me conhece e fica pedindo para eu mostrar o Pai? E aí o Filipe fica meio sem graça, porque ali os discípulos estão meio na dúvida. João Batista, que pregou sobre Jesus, estava preso um dia, a situação dele muito ruim, ele manda alguém perguntar: será que é ele mesmo o Messias? Alguns largaram tudo e foram viver com Jesus. Ele foi para a cruz, e na experiência da cruz, Jesus olhou para eles e olhava para a situação de cada pessoa que estava ali, aqueles que o condenavam, aqueles que ele deixava ali. Os que o condenavam, ele dizia: Pai, perdoa. Aqueles que ele deixava, ele dizia: gente, cuida um do outro aí, porque essa é tua mãe, esse é teu filho. Na cruz talvez tenha sido um momento de extrema angústia para aqueles homens e aquelas mulheres. Eles tinham largado tudo para crer em Jesus. Eles tinham largado tudo para confiar suas vidas e toda a sua eternidade em Jesus. Outro dia, eu estava numa entrevista de rádio e as pessoas começam a ligar e reclamar por causa do prefeito, porque o prefeito, nós votamos no prefeito, não sei o quê, e foram falando do prefeito, e um monte de gente reclamando do prefeito. O prefeito, as pessoas esperaram tanto que 6 meses depois já está profundamente decepcionado. Ele foi eleito para 4 anos, 6 meses já estão decepcionados. Imagina aqueles discípulos diante da cruz de Cristo, onde eles creram totalmente para toda a vida, morto, cravado ali, derramando gota a gota a sua vida. E aí eles tiram o corpo de Jesus, assim como tiram o corpo dos ladrões da cruz, e tem de carregar aquele corpo e preparar aquele corpo e colocar aquele corpo numa sepultura, como se coloca o corpo de qualquer ser humano. Jesus até aquele instante estava passando por todas as experiências do humano, e às vezes eu me coloco no lugar dos discípulos para poder pensar: meu Pai, o que adiantou eu crer em tudo isso? Agora não. Agora Jesus está reunido com seus discípulos 3 dias, ou alguns dias aqui, alguns dias após a sua ressurreição. 3 dias depois Jesus ressuscita, e alguns dias depois ele chama todo mundo para dizer assim: moçadinha, alguma dúvida? Alguém está ainda com alguma dúvida aqui? Senhor, eu preciso tocar. Então toque, meu filho, toque. Tem dúvida? Então toque aqui, porque agora não pode mais ter dúvida. Porque agora, o que eu tinha de fazer, o Pai mandou eu fazer, eu vim e fiz tudo o que tinha de fazer por vocês. Agora toda a autoridade me foi dada. Agora eu quero que vocês entendam que é para vocês saírem daqui e pregarem o Evangelho a toda criatura. Eu quero que vocês entendam que eu não vim aqui passear, e eu não vim aqui por minha vontade, eu vim aqui porque esse é o projeto de Deus para a humanidade. Esse é o projeto do Pai para a humanidade. Quando vocês forem pensar em Deus, e quando vocês forem pensar o que Deus tem para a humanidade, nós precisamos pensar no projeto de Deus para a humanidade. E o projeto de Deus para a humanidade é que a gente saia por todos os lugares, pregando o Evangelho. Porque quando Deus olha a criação, quando Deus percebe o ser humano,
Irmãos, o ser humano, maravilhoso como é, inteligente como é, o ser humano espetacular como é, o ser humano com capacidades extraordinárias como tem, sem a sua conversão ao Senhor Jesus, ele é um ser esvaziado de sentido, esvaziado de um para que existir. O ser humano, quando olhado sem Jesus na sua vida, não a partir de um arrependimento da sua vida, uma colocação da sua vida diante do altar do Senhor, para dizer: Senhor, me salva, ele é um ser sem sentido, condenado eternamente a viver distante do Criador, e a sua vida vai ficar mais sem sentido, porque hoje a Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e injustos. No esvaziamento eterno não vai ter nada de Deus para a vida do homem esvaziado da presença do Criador. Aquilo que a Bíblia chama de inferno é essa separação eterna do homem ao seu Criador. Se isso não tocar o meu coração, irmão, se isso não mexer com a minha alma, se isso não me mover em direção ao outro, eu ainda não entendi o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade foi olhar para você, foi perceber que você sem Ele é nada, foi perceber que você é pecador, que você é pecadora, foi perceber que a tua vida sem Ele é uma vida sem sentido, é uma vida sem esperança, é uma vida sem experiência daquilo que é eterno. Quando Deus olha para você, e ele não perceber a presença de Jesus na tua vida, a tua vida é nada, eternamente nada. Por causa disso Jesus Cristo morreu na cruz, e por causa disso Jesus demonstrou a você, e por causa disso Jesus te amou, e por causa disso Jesus te trouxe para perto dele. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Então, quando Jesus fez toda a sua missão, ele chama os seus discípulos e diz: moçadinha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho um projeto para a humanidade, eu já cumpri a minha parte, agora eu estou querendo que vocês cumpram de vocês. Eu quero que vocês entendam que eu tenho um projeto, e eu estou comunicando o projeto a quem experimenta o projeto. Eu estou comunicando a missão a quem experimentou a missão. Eu não vou chamar a humanidade agora para dizer para a humanidade: olha, eu quero que vocês saiam para pregar o Evangelho. Não, eu estou chamando vocês. Eu estou chamando vocês. Foi vocês quem me viram. Foi vocês quem me conheceram. Foram vocês quem ouviram as minhas palavras. Foram vocês quem experimentou do que eu preguei. Portanto, eu vou falar para vocês. Eu não vou esperar agora que os reis da terra proclamem o Evangelho. Eu não vou esperar que as universidades do mundo proclamem o Evangelho, porque o Evangelho só pode proclamar quem o experimenta. Por isso os apóstolos vão dizer assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, do que as nossas mãos apalparam. Nós não podemos falar de alguma coisa que nós não experimentamos, porque o Evangelho, antes de ser um conceito, ele é uma experiência. Jesus não estava falando de um conceito filosófico para a humanidade, como alguma coisa muito boa que o ser humano tem para viver. Jesus não estava falando de um conceito sociológico para que o homem pudesse se organizar em partidos políticos, para que o homem pudesse se organizar em sindicatos, para que o homem pudesse fazer universidade. Não, Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de alguma coisa que é espiritual. Jesus está falando de alguma coisa que é essa experiência do homem que reconhece o seu pecado diante do seu Deus Criador, e ele entende que quando Jesus foi para a cruz, não foi um acidente da história que os homens maus pregaram um homem bom na cruz, não era isso.
Jesus está falando de pessoas que entendem que são pecadoras, e quando Jesus foi colocado na cruz, ali estava sendo cumprido a vontade de Deus, porque ele veio para morrer numa cruz para pagar pecado. Jesus está falando agora para pessoas que experimentaram isso nas suas vidas. O apóstolo Paulo resume isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então quando Jesus olhou para aqueles discípulos, Jesus estava falando: moçadinha, entenda uma coisa, vocês tinham uma dívida com Deus, eu paguei. Sem esse pagamento, no dia do juízo, no dia que o Senhor voltar, Ele vai cobrar de você a tua dívida, e você não vai ter como pagar, e não foi imputado aos homens a sua culpa, porque Jesus morreu na cruz por eles. Eu paguei. Aí, o próprio apóstolo Paulo, no final do versículo 19, ele diz assim: e nos encarregou do ministério da reconciliação. Agora é preciso que eu entenda, porque ele diz assim: de sorte que nós somos embaixadores por Deus, por meio de Jesus Cristo. Então se Deus mostrou ao coração do Vitor que ele é pecador, se Deus mostrou ao coração do Vitor que ele experimentou a graça e o perdão de Jesus Cristo, se Deus preparou o Vitor com essa consciência espiritual, que não tem nada a ver com filosofia, com sociologia, com qualquer ia da vida, se o Vitor consegue parar e sinceramente cantar: ansioso espero a tua volta, no grande dia em que tu virás, Maranata. Se o Vitor é capaz de cantar isso, se o Vitor é capaz de crer que um dia Jesus Cristo vai voltar, e que isso é a esperança da sua vida, o Vitor entendeu o que é o Evangelho. Mas o Evangelho, Jesus vai colocar, não é uma coisa para o Vitor experimentar apenas. O Evangelho é para o Vitor pregar. O Evangelho é para o Vitor anunciar. O Senhor Jesus vai falar para ele: portanto, Vitor, dê teu jeito, amiguinho. Portanto, dê teu jeito. Porque eu não vivenciei o Evangelho como alguma coisa para você ouvir, crer, cantar, fechar os olhos, erguer as mãos para os céus, fazer a escola dominical, culto de quarta-feira, reunião de célula, discipulado, curso bíblico, não sei das quantas. Eu não morri naquela cruz para que você vivencie apenas isso. Eu morri naquela cruz para que você experimente isso, mas morri naquela cruz para que você fale isso para as outras pessoas, onde quer que elas estejam, porque eu quero que você anuncie isso, Vitor, no mundo inteiro. Que no mundo inteiro, em todas as nações, você possa dar o teu jeito, Vitor, dá o teu jeito, cara. Vitor, você precisa entender que se o Evangelho chegou até você, tem gente em tudo quanto é lugar do mundo, sem saber ainda dessa como sendo uma verdade espiritual para a sua vida. Tem gente do lado da tua casa, tem gente que trabalha com você, tem gente na tua família, tem gente em qualquer lugar dessa cidade, da cidade vizinha, do estado inteiro, tem gente nesse país inteiro, tem gente nesse país que ninguém nunca pegou uma Bíblia com ele e falou para ele, porque Deus amou o mundo. Tem gente nesse mundo inteiro que nunca alguém fez isso com ele. Até há alguns anos atrás, boa parte de vocês também nunca tinha ouvido
Há alguns anos atrás, boa parte de vocês não tinha experimentado, o Brasil era cheio de igreja, e alguns de vocês ainda não tinham entendido isso. Ontem nós estávamos lá em Itapuã, no trabalho da Federação de SAFs, um monte de gente, e o pastor Everton Tokashi, que estava lá com uma pulseirinha. E é engraçado que o pastor Everton é professor, né, de teologia, então mesmo quando ele vai falar com criança, ele fala uns verbos assim, tudo rebuscado, porque Deus reconciliou, ele fala todo rebuscado, e ele estava falando com aquele menino, e o menino olhando para as corzinhas do negócio lá, da pulseirinha que ele estava trabalhando, e eu naquela hora fiquei pensando assim, meu Deus, que privilégio, porque eu ouvi essa mesma historinha, que a gente cantava, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou, e diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei, dia será, que a vida eterna ganhei. Olha, faz alguns anos, né? Lá na nossa região de Dourados, Daniel, lá na nossa região de Dourados, né? Que eu tive o privilégio de ouvir essa verdade tão bonitinha e que calou no meu coração e que é todo o sentido da minha existência. Jesus estava falando, portanto, assim, moçada, presta atenção numa coisa. Primeiro, essa é uma verdade que não basta você crer, ela tem que ser parte da tua vida. Segundo, essa é uma verdade que não basta ser uma parte da tua vida, ela tem que ser pregada. Terceiro, essa é uma verdade que quem conhece deseja proclamar, porque Jesus diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, eu estou esperando de vocês. O projeto de Deus é um projeto para ser pregado pela sua igreja. Se você é igreja de Deus, o teu coração deseja pregar, porque você é filho de Deus. Presta atenção no que eu vou perguntar, irmão, olha o que eu vou falar e presta atenção no que eu vou perguntar, pelo amor de Deus, não responda sem prestar atenção. Se o evangelho de Jesus já se tornou uma verdade na tua vida, se você entende que tem gente em todos os cantos, lá no interior de Moçambique, lá na aldeia indígena do Amazonas, lá no São José, lá no Ceará, lá no Iata, lá onde tiver gente, tem gente precisando desse evangelho. Se você crê que o evangelho é o grande projeto de Deus para a humanidade, se você entregou tua vida ao Senhor Jesus e você entende que isso foi o Espírito Santo quem te buscou, você é alguém disponível para de alguma forma ser utilizado por Deus na pregação do Evangelho? A tua vida, o teu tempo, o teu dinheiro, o teu conhecimento, a tua inteligência, a tua destreza, a tua profissão, estão disponíveis nas mãos do Senhor, para alcançar o menino lá daquele lugar no interior de Moçambique? Aquele menino lá do interior de Moçambique, lá daquele lugar que as crianças ficam pedindo garrafa para brincar. A tua vida é uma vida que o Senhor pode hoje dizer assim, então tá, então eu vou contar contigo. Eu fico olhando agora aqui na igreja, né? Quando eu cheguei aqui o povo era mais feinho, agora está mais arrumadinho, mais ajeitadinho, mais assim, né?
Tudo isso está disponível na mão do Senhor? Ele pode pegar e ele pode perguntar, então quem vai por mim? Quem vai por mim? Ele pode contar contigo? Eu vou perguntar no final de novo. Vamos assistir o vídeo? Eu vou perguntar no final. Tem um tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes, e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo, e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo, e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz minha geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
ela era adventista. Para os que vivem sofrendo porque acham que só existe a sua igreja no mundo, ela era adventista. Essa menina entendeu. Ô Andrés, eu vou convidar você para vir aqui. Eu falei outro dia do Andrés aqui. Pense no argentino, gente boa. Pense no argentino, muito de boa. Faz favor, Andrés. Primeira vez que ele vem aqui na igreja, eu estou feliz de te ver aqui, cara. Ele é tão simpático quanto o Papa, o pastor Cristiano falou. O Andrés trabalha numa missão chamada Asas do Socorro. Faz favor aqui em cima. O Andrés trabalha numa missão chamada Asas do Socorro. Ele é casado, tem 2 filhos. Um está chegando lá. O outro está chegando agora, né? O Andrés, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha na missão há quantos anos? Eu trabalho há 10 anos aqui que cheguei para preparar-me em Goiás, né? Na escola de aviação, e saí com 23, né? Então 10 anos agora. 10 anos. Você é de onde? Eu morava em Patagônia, lá na Argentina. Patagônia, na Argentina, no sul da Argentina. Que é lugar bem calor, né? Que tem, bem, Ô Andrés, bem frio. Você era de qual igreja lá? Da Assembleia de Deus. Da Assembleia. Olha, existe o Espírito Santo, faz em outros lugares, né? Que coisa boa, né? A gente lembrar disso para o nosso coração. Ô Andrés, e como é que foi? Você foi jovem, você sempre foi crente? Fui eu. Sua família também? Não, assim, minha mãe sempre na igreja, meu pai, como a grande maioria na Argentina, é católico. Ele cresceu no interior também. Mas minha mãe sempre me levou, como as crianças aqui na igreja, e aí a idade entre 5 e 6 anos entendi, e Deus esteve sempre ali na minha vida. Eu fui muito abençoado por ter crescido nesse ambiente, e à medida que fui crescendo, fui conhecendo mais Ele, aprendendo a conhecer Ele, e na igreja, e nos trabalhos, e nos ministérios lá. Então, e o que aconteceu? Como é que surgiu essa história de você ser missionário? E foi um pouco difícil para mim, porque primeiro que eu pessoalmente não aceitava ou não acreditava que Deus podia me usar, porque eu pensava, não, Ele conhece mais Deus que eu, Ele prega melhor que eu, Ele ora muito mais que eu, aquela pessoa conhece mais da Bíblia que eu. O que eu vou fazer? Eu só toco baixo, faço teatro na praça, tudo, mas tipo, eu estou bem na igreja, eu, como o Senhor falava, assisto na escola dominical, vou na igreja, está tudo, mas Deus estava me pedindo tudo, futuro, meus sonhos, minha vida, meu dinheiro, meu futuro mesmo. E para mim foi difícil, porque meu sonho era Força Aérea lá na Argentina, porque eu era muito apaixonado pela aviação militar, e isso era o que ele não queria. É uma coisa muito pessoal. Sempre se fala que o chamado é como a marca digital. É tão pessoal que Deus trabalha com cada um. E eu lutei por a partir dos 16 anos, eu comecei a perceber que Deus me chamava com pregações como essa. E no final perguntava: quem está disposto a servir a Deus, a entregar tudo, não simplesmente ser salvo e esperar a Jesus voltar, entregar tudo e fazer tudo para Ele. E meu coração latia lá, mas eu ficava quietinho, né? Porque tá tudo bem, mas eu estou bem com Deus, mas não quero estar até aqui, né? Não era. E o tema da aviação para mim era muito difícil. Aos 18 anos, realmente me rendi nessa luta interna minha com Deus, e sempre que alguém tentou lutar com Deus, nunca vai ganhar. No mínimo sai manco, né? No mínimo. Graças a Deus me deixou. E eu entreguei meu sonho da Força Aérea, entreguei meu futuro, entreguei tudo. Eu não sabia onde ia estar. E fui para um seminário onde me preparei em teologia, e Deus começou a direcionar esse chamado para missões, para chegar a lugares
justamente onde não tem oportunidades de conhecer a Jesus. Lá pregávamos tudo e eu pensava, aqui em frente, o seu vizinho, as suas pessoas conhecidas têm a oportunidade de ouvir acerca de Jesus, mas tem lugares onde não tem a Bíblia traduzida sequer. Como vão ouvir, como vão entender, como vão conhecer se não há um? E Deus colocou isso em mim, e no final do seminário ouvi acerca da aviação missionária, e um brasileiro e 2 outros jovens americanos passaram por lá, por Patagônia, e ficaram hospedados em casa. Eu ainda tinha alguns quadros de aviões e tal, e um dos rapazes falou, rapaz, você gosta da aviação, né? Eu falei, um pouquinho, né? Eu era fissurado antigamente. Rapaz, eu sirvo numa missão no Brasil e nos Estados Unidos que trabalham com aviação, e somos pilotos missionários. E através de aviões podemos chegar em lugares onde outras pessoas não podem chegar, para levar missionários, para levar enfermeiras, para levar Bíblia, para levar medicamentos. E se você gosta de aviação, por que talvez não pode juntar? E nisso foi, tac. E a partir daí, tudo surgiu e vim para o Brasil. Asas de Socorro tem uma escola de aviação, onde prepara seus próprios pilotos e mecânicos missionários. E me formei lá, e hoje estou voando aqui desde Porto Velho. Temos dois aviões, um terrestre e outro hidroavião, e voamos para as aldeias aqui da região. Tem outras bases em Amazonas também, mas eu fui em Manaus, depois mudaram para aqui agora. E agora estou servindo a Deus em aquilo que custou tanto entregar para Ele quando tinha 16, 18 anos, sem saber. E Deus falou, calma, você vai voar, mas vai voar para mim. Não vai voar para a Força Aérea. Amém. Vai voar comigo. Então, o chamado foi o mais difícil de aceitar, mas quando aceitei, e hoje, aunque não voe, eu vou ir caminhando de canoa, de barco, o que for, porque o mais importante é isso que o Senhor estava falando, entender. Quando a gente entende que nossa vida é tão curta em comparação à eternidade, começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Você faz o que exatamente na missão hoje? Qual é o teu papel exatamente? O que a missão faz aqui, Andrés? Nós, através desses 2 aviões, somos 4, uma equipe de 4, um brasileiro, 2 norte-americanos, né, dos Estados Unidos, e eu da Argentina. 2 voam o avião terrestre, 2 voamos o avião hidro, e a gente leva os missionários da Jocum, o tradutor da Bíblia da Wycliffe ou da Seal, as pessoas que gravam o Evangelho, né, nas aldeias, transporte de feridos, índios que são picados por cobra ou alguma emergência, né, que tem que sair da aldeia, e através da aviação superar essa barreira, né? Pastores que saem daqui de Porto Velho gastam 15 horas até chegar a um lago para visitar uma igrejinha lá. Essas 15 horas de barco é 15 minutos de nosso avião. 15 minutos. Até quando o Senhor estava falando, parece, se sabia, levava isso e fazíamos rápido. Tem um grupo de pastores da Igreja Quadrangular que vai fazer um recorrido de 6 lugares do estado em 2 dias. É que eu olhei para cá porque a Selma trabalha lá no Lago do Cuniã. Esse é o lago que a gente gasta 15 minutos, acho. Já pensou? 15 minutos daqui lá. Já pensou o dia que o grupo aqui resolveu fazer um encontro para famílias lá no Lago do Cuniã? Ou a gente resolveu fazer um trabalho lá na escola, lá no Lago do Cuniã? E a gente resolveu falar assim, vamos lá? E aí a gente vai lá e faz um carinho na vida da Selma e apoia o trabalho lá. Aí a gente pode falar com o Andrés. Isso. O Andrés, como é que você sobrevive, cara? Como é que é teu dinheiro? Onde é que você recebe dinheiro? Bom, quando Deus chama, Ele paga. Ah, é? Então, aí, esse era um problema para todo mundo que tem uma profissão. Pensa, bom, eu estou trabalhando, eu tenho meu sustento, eu posso me mover, né? Posso fazer o planejamento. Mas quando Deus chama e fala, não, eu quero que você trabalhe o tempo inteiro comigo, vai voar para mim, né? Beleza, mas numa empresa pagam 15 mil, sei lá quanto por mês por piloto ou mecânico, mas Asas ou SEAL ou outras não pagam, somos todos voluntários.
Então, como outros missionários, todos missionários, nós temos nossos amigos, nossa família e as igrejas. Eu da Argentina, muitas igrejas que alguns dão porcentagens e com isso se completa o salário, que é um salário baseado no custo de vida de cada base, né? Eu tive um ajuste lá em Goiás, depois em Manaus outro e aqui outro, dependendo. Então, mensalmente eles depositam, vai todo em Buenos Aires, de Buenos Aires vai para uma conta onde eu recebo. Tem gente que coloca pouquinho dinheiro, pouquinho? Sim. E isso é incrível porque tem igrejas em Patagônia, não sei se alguém visitou, mas é tão inóspito e frio e tudo, e igrejas pequenas, de 15 membros, e com neve fora, e eles vêm e se reúnem e tudo, e eles oram por mim e por outros missionários, e talvez dão um peso lá, né? 2 pesos, mas fielmente. Tem mega igrejas em Buenos Aires ou em outros lugares, onde talvez não tem tantos projetos que não consigam enxergar aquela história, mas Deus abençoa, né, cada um, e esse é um peso, meu peso de todos os dias é isso, sentir que tenho irmãos que estão me apoiando para fazer. Quando estou voando lá, indo em uma aldeia indígena, alguém está pagando para que eu faça isso. Tenho até colegas que falam, não, eu não posso ir, eu tenho meu trabalho, mas você está lá, então eu vou te ajudar para que você faça aquilo que você está fazendo lá no Amazonas, né, aqui. E assim como no Amazonas tem em outros países. Minha esposa e meu filhinho Thiago, olha aqui, ó. iam caminhando e me viu para cá. Muito bem, muito bem. Como é que é o nome da esposa? Ele é Camila. Camila e o Thiago. Thiago, que nasceu em Manaus, em Manauara. Ele tem cara de Manaus. Essa é uma mistura de pinguino e boto, sei lá que será. Um pinguino da Patagônia. O pinguim da Patagônia casado. Casado com belíssima brasileira, e é que não sabemos se é menina ou menino. Estamos orando que seja uma menina. Vai nascer aqui, então vai ser de Porto Velhense, né? Amém. Amém. Andrés, muito obrigado. Muito Nós vamos orar por você igreja, já. amém. Obrigado, cara. Amém. Muito obrigado. Ô, gente, sabe o que eu estava convidando a gente para refletir? Talvez alguém queira ser como essa menina, essa menininha ali. Uma menininha que resolveu com 14 anos de idade ou 13 anos de idade pegar 1 hora por dia para dizer, eu vou dedicar ao Senhor. Eu fui ao Hospital do Câncer quinta-feira, e liguei para a Cesarina, ela não me atendeu, e aí eu fui assim mesmo. Daí a pouco a Cesarina ligou de volta, e eu cheguei lá, elas já estavam lá, a César, a Maria, a Eurides. A Daga está voltando para o Nordeste, né? Vai passar um tempo no Nordeste, então a Daga não está lá esses dias. Tem algumas pessoas da Adventista, 2 senhoras adventistas que estavam lá, que têm ido lá. Muito diferente do jeito que a gente fazia, Cleia, lá no começo, né? É uma outra forma, é um outro formato. Mas eu fiquei pensando assim, se essas mulheres não fossem lá, naquela 1 hora que nós ficamos ali pregando a palavra, naquele domingo que eu cheguei lá no Aponian, que eu vejo uma família chegando ali para sentar num lugar sem o conforto que a gente tem aqui. Os meninos, algumas pessoas aqui da igreja pegam alguns meninos aqui da igreja e vão lá no Aponian, durante a semana eles vão ensiná-lo de violão lá, para poder falar do evangelho para as crianças que estão ali. Tem vários, ontem teve um trabalho maravilhoso lá em Itapuã do Oeste, onde médicos, gente que vai cortar cabelo, algumas pessoas daqui foram, gente que vai fazer exame, gente que vai atender das várias maneiras lá, para poder pregar o evangelho. Eu quero saber, lembra da musiquinha? Tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça dando milho aos pombos? Lembra disso? Querido, se você ficar dentro de casa,
reclamando da vida, e não dispondo as tuas vidas nas mãos do Senhor, muita gente deixa de receber o Evangelho, e você passa a viver uma vida vazia, sem sentido. Talvez você seja a pessoa que Deus está chamando hoje para poder dizer assim: olha, eu quero que vocês ajudem a organizar o Ministério de Missões da Gileade, que está parado, porque não tem gente disponível. Talvez você seja a pessoa que Deus está falando assim: olha, eu quero que você seja uma pessoa que vai ajudar lá no Hospital do Câncer, ou que vai ajudar lá no Aponian, das pessoas que estão trabalhando lá com as dentistas, ajudando a dentista, ou você é a pessoa que vai ajudar lá no Mariana, para poder ajudar o pastor Cristiano lá na escolinha de futebol. Talvez você é a pessoa que Deus está chamando hoje para falar: eu quero que você vá. Mas talvez Deus está falando com você: eu quero que você ajude. Você não tem como ir, mas você sabe que você tem como ajudar. Você sabe que você tem como ajudar. Essa semana foi enviado dinheiro lá do Felipe, né, lá na África, que está fazendo faculdade, que alguns irmãos aqui da igreja estão pagando semestralmente para poder. Você sabe que você tem dinheiro suficiente para poder ajudar. Porque não precisa ser 500, nem precisa ser 1.000, pode ser R$1, como o irmão que ajuda com um peso lá na vida do Andrés. Você sabe que você tem condição. Você sabe que pode ter um missionário em algum lugar, fazendo o trabalho do Senhor, assim como o Andrés, a esposa dele, as outras pessoas que trabalham em outras missões. Você sabe que você pode chegar e falar assim: pastor, olha, eu não tenho R$500 para mandar por mês, mas eu posso mandar R$50 por mês. Eu queria falar com o senhor assim, se o senhor quiser, assuma um compromisso durante tanto tempo, que eu vou mandar R$50 todo mês, R$10 todo mês. Você sabe que você tem condição de fazer isso. Agora, você sabe que às vezes é você a pessoa chamada para ir. E aí os jovens, olha, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Presta atenção, porque às vezes a tua profissão, essa capacitação que Deus te deu, Ele está chamando pessoas que possam ir. Os que não podem ir, pode ajudar, pode pagar, porque esse negócio de Deus paga é bonito, mas Deus paga através de gente. Deus não manda dinheiro do céu, não. Deus paga através dos seus filhos fiéis. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, preguem o Evangelho a toda criatura, em todas as nações, batizando-os e ensinando-os em meu nome. Lá em Alto Paraíso, uma comunidadezinha ao lado de Ariquemes, uma cidade pequena, eu fui lá domingo, uma comunidade que eles tiveram uma dificuldade lá e agora estão sem obreiro, e eles ficam pedindo gente para poder apoiar. No dia 12 de outubro vai ter uma atividade com crianças lá, uma igreja, um templo bonitinho, tudo arrumadinho, e uns irmãos leigos se dedicando ali, e eles ficaram pedindo assim: pastor, se tivesse um grupo de palhaço, de brincadeira que teve no 15 já esteve por lá, né? Então eles estavam falando: se tivesse um grupo que se dispusesse a vir aqui, eu falei assim: olha, eu vou falar lá na igreja, se o grupo quiser arrumar um carro, 2 para ir, eu vou falar com o presbitério, para o presbitério pagar a gasolina para o grupo ir lá, para poder fazer um trabalho com crianças lá no dia 12. Gente, só fica parado quem quiser ficar parado, mas a palavra de Jesus é que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Quem vai? De alguma forma, quem vai? Quem vai pegar a sua profissão de médico, ao invés de ficar com essa conversinha de que eu vou ganhar agora 17, 20 mil, 18 mil, e imagina que a vida é isso? Quem é que vai pegar e vai falar assim como tem médicos sem fronteiras, motivados por nada, a não ser o amor, quem é que vai para ser missionário? Quem é que vai como piloto, como mecânico, como lavadora, como cozinheira? Aqui na Jocum tem uma irmã que é cozinheira. Quem é que vai?
Quem é que vai falar assim, eu não vou, mas eu estou disposto a ir? Quem é que vai? Aqui nós temos uma menina, Amanda. A gente tem orado com a Amanda, tem conversado com a Amanda, tem estudado com a Amanda, porque a gente está preparando a Amanda. O coraçãozinho da Amanda tem sentido o chamado de Deus para de alguma forma dedicar a sua vida a missões, e a gente está preparando a Amanda. Quem é que vai falar assim, Amanda, eu quero que você coloque aí, minha filha, olha, coloque meu nome aí. Eu, você, uma pessoa que vou assumir um compromisso de orar todos os dias pela tua vida, para que você não seja enredada por Satanás com tudo que tem no mundo, aproveitando a tua capacidade, a tua beleza, a tua inteligência, para você não ser engolida. Eu vou ficar orando por você todos os dias. Quem é que vai? Hoje é o dia, irmãos, da gente responder, quem vai? Eu vou pedir para você ficar em pé, para a gente orar. O Senhor Jesus morreu na cruz por você. O Senhor Jesus resgatou a tua vida das trevas. O Senhor Jesus salvou você por toda a eternidade. E o Senhor Jesus quer te usar como instrumento dele para pregar isso para outras pessoas. Eu queria convidar você para baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos, colocar o teu coração diante do Senhor. E eu quero muito que Deus te abençoe. Você que veio aqui hoje por algum motivo, eu quero que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus te dê luta, mas que Deus te dê vitórias, que Deus te capacite para a luta. Mas eu quero hoje orar especialmente por quem agora abre o coração para poder dizer, Senhor, eu posso dispor a minha vida para ir ser missionário de alguma maneira. Eu quero ser uma pessoa que eu quero assumir um compromisso de oração com a vida de um missionário, que o pastor vai trazer o endereço de uma série de missionários esses dias. Eu quero assumir o compromisso de orar. Ou eu quero dar um valor, por mínimo que seja, todo mês. Ou eu quero continuar dando, porque várias pessoas aqui já dão. Eu sei disso, várias pessoas aqui já dão. Eu quero continuar dando. Eu quero apoiar de alguma maneira. Senhor, eu sei que essa foi a tua missão para mim. E eu quero cumprir com essa missão. Quem hoje quer fazer isso, levante a sua mão em nome de Jesus, querido, para a gente orar. Levante a sua mão, como um dia que a gente faz um apelo, pedindo quem quer entregar a sua vida para Jesus, quem hoje quer de alguma maneira consagrar a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua oração, de alguma maneira para dizer, Senhor, eu vou. O Senhor pergunta a quem enviarei. Quem é que diz, nesse gesto, dizer, Senhor, eu quero de alguma maneira ser mais útil. Que esse teu gesto, irmão, seja recebido no altar do Senhor, como a tua oferta de gratidão pela salvação em Cristo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque essa verdade do Evangelho chegou até nós. Muito obrigado por fazermos parte da tua igreja. Dá àquelas pessoas que nesse instante consagram suas vidas para se dedicar melhor de alguma maneira na causa do Senhor. Dá, Pai, a esse irmão, a essa irmã, força, coragem, condição de poder fazer aquilo que o Senhor está chamando. E dá a todos nós, Pai, cada dia, uma oportunidade nova, para que a gente seja fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Que a graça eterna de Jesus, o nosso Senhor, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, que o amor do Pai, que continua constrangendo o nosso coração, e que o poder do Espírito Santo, que continua nos capacitando a fazer a obra do Senhor, seja com você, irmão, seja com você, irmã, te acompanhe hoje e sempre, amém e amém. Deus te abençoe.